Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Jorge Patrick Rocha, sou médico oftalmologista, atuo aqui no Rio de Janeiro e trabalho com cirurgias de catarata, cirurgias de glaucoma, cirurgias refrativas. E se você está nesse vídeo é porque provavelmente você tem alguma dúvida sobre a cirurgia faco-refrativa. O que é exatamente essa cirurgia? Bem, a concepção antiga da cirurgia de catarata evoluiu bastante. Antigamente, quando nós tínhamos catarata, a indicação da cirurgia para os pacientes era a correção da visão com uma lente monofocal, necessitando ainda do paciente de um óculos para a visão de perto e intermediária. Com a evolução das tecnologias que nós temos atualmente, a gente já consegue corrigir todas as distâncias. E o detalhe mais importante da cirurgia facorrefrativa é que, na verdade, você não precisa ainda ter catarata para poder ser beneficiado dessa cirurgia. Isso é uma concepção de que a nossa acomodação, a nossa visão de perto, ela se deteriora a partir dos 40 anos de idade, devido à presbiopia, à vista cansada. Portanto, o cristalino, que é a lente natural do olho, ele fica disfuncional. Dos 40 aos 60 anos, a gente vai precisar trocar o óculos para perto, a cada um ano e meio, mais ou menos. A partir dos 50 anos, pela legislação brasileira, se você ainda não tem catarata, você tem o benefício de fazer a correção refrativa do olho, com implante de lentes intraoculares de alta tecnologia. Essas lentes são as responsáveis por ajustar o foco para a visão de longe, de perto e a visão intermediária, proporcionando uma independência de óculos para os pacientes. Para a gente começar a falar sobre isso, a gente primeiro precisa rapidinho observar como funciona a anatomia do olho. Bem, então aqui a gente tem a estrutura da anatomia ocular, a gente observa que temos a córnea e o cristalino, que é a lente transparente do olho, é a lente natural, ela é a melhor lente que existe, é a lente que a gente nasceu. Então a gente tem um feixe de luz com uma imagem que passa pela córnea, que tem um poder refrativo muito grande, e passa pelo cristalino. Esse conjunto de lentes vão formar a imagem na retina, que é o fundo do olho. Agora preste atenção, não é o olho que enxerga. O olho é apenas a câmera. O cérebro é quem enxerga. O olho capta a imagem, a retina processa a imagem e leva através do cabo, do nervo, que vai para o cérebro. Portanto, a cirurgia ela consiste na troca dessa lente, quando vira catarata, por um processo natural de opacificação, ou porque quando a lente já está disfuncional. É essa a estratégia de propósito que nós utilizamos. Então, na formação da imagem, a gente consegue observar que a gente tem uma vela, a imagem ela é formada no fundo do olho, na retina. Isso aqui é a emetropia, uma visão normal, não tem grau. Nesse exemplo, a gente tem a hipermetropia. O foco da luz, o foco da imagem, ele passa o campo da retina. Dessa forma, a gente coloca um óculos, uma lente, que vai puxar esse foco e corrigir a visão. Isso também acontece na miopia, no qual esse foco não forma após o plano da retina, ele forma antes, ou no astigmatismo, que ele forma em dois pontos, gerando aquela imagem embaçada. Mais um exemplo, um paciente com catarata em um olho e que já operou outro olho e que tem a lente transparente. A gente consegue observar. Portanto, qual lente implantar? Observa que ela fica exatamente nessa posição dentro do nosso olho, no lugar do cristalino. Qual lente a gente vai colocar? A diferença da lente ela vai na tecnologia que ela é implantada. Então aqui a gente tem uma lente monofocal, que ela é uma lente lisa. Temos uma lente multifocal, que apresenta esses anéis no centro da zona óptica. E temos anéis e temos lentes com correção tórica, que são esses tracejados aqui. As lentes tóricas são para a correção do astigmatismo. Então aqui a gente consegue observar a lente implantada dentro do olho e percebe também que ela é uma lente trifocal, uma lente de alta tecnologia devido a esses anéis no centro da zona óptica da lente. Aqui também a gente consegue observar uma lente trifocal e ela também é tórica devido a essas ranhaduras, essas marcações nela, na periferia simétricas.
Aqui é uma lente monofocal, só corrige a visão de longe, e também tem as marcações, uma monofocal tórica. Mas o que quer dizer que a lente seja tórica? Quer dizer que ela serve para corrigir o astigmatismo, que é aquela imagem embaçada. Você enxerga de longe, vê o N, vê o número 3, mas parece que ele tem duas pernas, não fica tão nítido. Nos exames pré-operatórios, nós observamos, a gente consegue observar no exame de topografia, como esse aqui, por exemplo, que na córnea, a primeira lente do olho, ela tem uma curvatura aumentada na região vertical. Então, tanto no quadrante superior quanto no quadrante inferior. E isso gera um astigmatismo. Isso vai no grau do óculos. Quando se vai fazer a cirurgia de catarata, deixar de implantar uma lente tórica, caso o paciente tenha indicação, é uma grande perda de oportunidade, porque a correção do astigmatismo, ela traz uma perfeição da imagem. Então, nos cálculos biométricos, nos cálculos da personalização da lente que vai ser programada para ser implantada no paciente, a calculadora ela mostra aqui, por exemplo, que nesse exame ela tem que ficar nesse eixo vertical, nessa posição. E o resultado é a cirurgia no olho. A gente consegue observar os pontinhos na periferia, que a lente tem que ficar perfeitamente alinhada. Agora, se a gente está falando sobre presbiopia e catarata, dificuldade para perto, talvez para quem seja mais jovem não faça muito sentido. Eu tenho menos de 40 anos, eu tenho 35 anos e eu não tenho presbiopia, eu não sei o que é ser presbítero, eu não sei o que é sair e não conseguir ler o cardápio. A partir dos 40 anos de idade, quando começa a afetar, isso vai acontecer com todo mundo, é um processo democrático, quando começa a afetar a visão de perto, a gente tem a presbiopia. Então, dos 40 a 60, o óculos ele vai aumentar o grau de perto. É um processo natural. A gente consegue observar nesse simulador das AIS, que é uma plataforma de lentes, inclusive, uma plataforma alemã, com mais de 100 anos de história, que a gente, numa visão perfeita, a gente tem uma excelente visão de perto, uma excelente visão de longe e uma excelente visão intermediária. A partir dos 40 anos de idade, inicia-se a presbiopia, então a visão ela vai ficando embaçada para perto, você vai perdendo um pouco do contraste. Com o progredir da idade, a gente vai também desenvolver catarata, diminuindo o contraste e a percepção da qualidade das cores, até ter uma catarata mais evoluída. Se fizer a cirurgia do modo mais convencional antigo, o benefício que se terá é apenas a correção da visão de longe. Falta luz para a visão intermediária e falta luz para a visão de perto. Fica um pouco embaçado. Esse paciente que colocar essa lente monofocal, ele vai precisar usar óculos no pós-operatório. Agora, imagina você tendo a indicação de realizar a cirurgia de catarata ou que ainda não virou catarata e deixar a oportunidade de ficar independente do óculos, caso você seja um paciente que tem indicação. Também temos as lentes de correção de foco estendido. Uma excelente visão de longe, uma boa visão e excelente visão intermediária. Falta um pouquinho ainda para perto, mas ainda assim melhor que a monofocal. E temos também as lentes trifocais. Excelente visão de longe, excelente visão intermediária e excelente visão de perto. A lente trifocal ela vai diminuir a luz, ela vai quebrar mais ou menos 25% do contraste para perto, uns 25% para intermediário, uns 40% para longe. 30%, 40%. E falta ainda, em torno de 10% a 15% da luz vai se perder dentro do nosso olho. Isso é um processo natural pela física e organização da tecnologia implantada. Nada é perfeito. A gente não consegue ter o 100% de contraste, a não ser que se coloque uma lente monofocal. Só que você vai perder o benefício de focar para perto intermediário. Então, nada é melhor do que a lente natural que nós temos, que é o cristalino, mas que vai ficar disfuncional a partir de 40 anos de idade. E, uma vez tendo catarata ou não, tem a oportunidade de corrigir a visão em todos os ângulos. Temos aqui esse segundo simulador da Johnson & Johnson, uma plataforma americana, em que a gente consegue comparar os tipos diferentes de lente no dia a dia, para poder ficar um pouco mais claro. Então a gente tem a plataforma Tecnis com a lente monofocal, que vai corrigir a visão de longe apenas, e a lente Odyssey, que vai corrigir a visão intermediária, longe e perto. Então a gente consegue observar aqui, deixa eu pausar, na lente monofocal,
uma excelente visão para longe. Falta um pouco de visão para perto e vai faltar também intermediário. A lente trifocal já vai corrigir todas essas visões. Quando a gente olha para perto, falta a visão de perto, falta um pouco da visão intermediária. A lente trifocal ela já vai garantir essa qualidade da visão em todas as distâncias. Ele vai reiniciar o processo. Mais uma vez. Numa visão um pouco mais intermediária longa, porque o que é visão intermediária curta é o painel do carro, é a distância de 60 a 80 centímetros que fica o notebook, a distância de perto é a distância de leitura a 40 centímetros, pacientes mais altos vão ter uma distância de perto um pouco maior, vão ter a visão intermediária um pouco maior, porque o braço fica maior também. Então, tem várias peculiaridades que cada personalização é diferente de um paciente para o outro. Isso aqui a gente pode colocar também numa avaliação, por exemplo, de noite, onde a luz diminui e o contraste diminui também. Então, aqui nessa simulação, num jantar, o menu de perto, na lente monofocal, falta luz, porque essa luz está toda concentrada para longe, para longa distância. Na lente trifocal, ela vai dividir a luz, trazendo a luz em todas as dimensões, com menor contraste, mas ainda assim com boa qualidade. Isso, somado nos dois olhos, consegue resolver grande parte da independência do uso de óculos. Uma visão intermediária que falta na lente monofocal, mas que a trifocal ela resolve. Outra simulação importante que precisa ser feita é dirigindo. Essas lentes diminuem um pouco do contraste para longe também. Então, a personalização ela é importante, pois quem dirige muito, quem é motorista, vai sentir essa dificuldade um pouco mais. Então, talvez escolher uma lente com foco estendido seja o mais ideal. E aqui a gente consegue ver que a lente monofocal também falta essa visão intermediária, o painel do carro, que a trifocal entrega, e uma lente de foco estendido também. Mas a visão de longe ela é perfeita numa lente monofocal. Todo o contraste está concentrado aqui. A trifocal ela vai diminuir. Você não vai ficar impedido de dirigir. Você vai ter essa qualificação. Realmente, a personalização da qualidade dessas lentes é algo incrível. Isso vai diferenciar para cada tipo específico de paciente. A lente indicada para o pianista, que precisa ter a partitura a 60 a 80 centímetros, é uma. A lente para o senhorzinho idoso, que já está aposentado, que já não tem um grande ofício, é outra. A lente para o piloto de avião, precisa ter uma visão intermediária um pouco maior do cockpit do avião, também é diferente. O escritor, o pintor que precisa da visão um pouco mais de perto, também vai ser diferenciado. Quem trabalha no mercado financeiro, quem trabalha com segurança pública, quem dirige muito, cada paciente é um olho diferente. Cada paciente é uma personalização. A cirurgia ela está sendo programada para durar o resto da vida e não mexer mais nisso. Portanto, se você tem essa dúvida, se você já tem essa indicação, se você tem essa queixa, vamos marcar uma consulta, vamos ter uma boa e excelente avaliação.